Você já sentiu a sensação de que o mundo inteiro está respirando no seu pescoço? Que algo lá fora espreita, esperando pelo momento certo para engolir você? Era assim que aquela noite começou para mim e Clara. Era uma noite de tempestade, daquelas que faz as janelas tremerem e os trovões ecoarem como rugidos. Clara estava no sofá, mergulhada em um livro que já tinha lido umas 5 vezes, enquanto eu olhava a chuva pela janela da sala, tentando afastar a estranha inquietação que me consumia. Tudo começou como uma neblina comum. Aquela névoa, sabe? A que cobre as ruas e deixa os postes de luz parecendo fantasmas de vidro. Mas, conforme as horas avançavam, a névoa escurecia. Não de um jeito normal, não como a falta de luz. Era como se aquilo estivesse absorvendo o brilho das coisas ao redor. Quando Miguel, o policial da cidade, bateu na porta, foi quando percebi que havia algo profundamente errado. Lucas, é melhor vocês trancarem tudo e ficarem longe das janelas, disse Miguel. Ele era um homem sério, mas naquela noite parecia assustado, como se tivesse visto algo que não podia explicar. O que está acontecendo? Perguntei. Ele hesitou, seus olhos examinando o corredor atrás de mim antes de responder. Não sei ao certo, mas a névoa, ela está diferente. Pessoas estão desaparecendo. Clara apareceu atrás de mim, franzindo a testa. É só névoa, não? Não pode fazer nada. Miguel não respondeu. Ele apenas balançou a cabeça e foi embora, deixando um silêncio pesado no ar. Naquela mesma noite, ouvimos os primeiros gritos. O som era distante no início, como ecos perdidos na tempestade. Clara e eu ficamos parados na sala, tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que Renata, nossa vizinha e professora local, bateu freneticamente na porta. Ela estava molhada e tremendo, segurando algo que parecia um velho rosário. Eles estão vindo! Ela gritou, empurrando a porta atrás de si. Eles estão chamando pelos nomes das pessoas. Renata parecia completamente aterrorizada. E suas palavras não faziam sentido até que eu ouvi. Era o meu nome, baixo, quase um sussurro, vindo da rua. A voz era familiar, como se alguém que eu conhecia estivesse me chamando. Olhei pela janela, mas só via névoa. Era densa, pulsante, e eu podia jurar que ela se movia. Foi quando vimos o primeiro deles. Uma forma grotesca, esquelética, surgiu lentamente da névoa. Não era um humano, mas tinha a vaga silhueta de um. Seus olhos eram 2 esferas opacas, e sua boca se movia em silêncio, como se estivesse tentando formar palavras que não conseguia pronunciar. Renata gritou, agarrando Clara, e o espírito se lançou contra a janela com uma força que fez o vidro rachar. Corremos para os fundos da casa, trancando as portas e apagando todas as luzes. Ficamos em silêncio absoluto enquanto o som das unhas daquela coisa arranhava a madeira. Na manhã seguinte, tudo parecia diferente. O sol nunca apareceu completamente, e a névoa negra permanecia, envolvendo cada esquina, cada casa, como um cobertor sufocante. Pessoas estavam desaparecendo. Miguel veio até nós mais uma vez, armado, e contou o que sabia. Essas coisas não são névoa comum. São espíritos ou demônios ou sei lá o que. Eles chamam pelos nomes das pessoas e quando você responde, eles te levam. Renata confirmou. Não é só isso. Eles não apenas matam, eles te corrompem. Transformam você em um deles. Foi quando Clara sussurrou algo que gelou meu sangue. Eu ouvi o nome da mamãe na noite passada. Minha mãe estava morta havia anos, mas de repente aquele detalhe fazia sentido. Esses espíritos não eram apenas predadores. Eles sabiam quem éramos, sabiam o que amávamos, sabiam como nos quebrar. Naquela noite, ficamos trancados na casa de Renata. Miguel insistiu em colocar móveis contra as janelas e reforçar as portas, mas nada disso parecia suficiente. Os espíritos vieram em maior número. Desta vez, eles não apenas sussurravam, eles gritavam, chamavam por nós, riam, choravam. Eu vi um vizinho nosso, o Sr. Ernesto, abrir a porta de sua casa. Ele desapareceu na névoa em segundos, gritando. O pior momento veio quando Clara começou a agir de forma estranha.
Ela estava parada no canto da sala, olhando para a porta dos fundos, murmurando algo sobre nossa mãe. Quando Miguel tentou segurá-la, a névoa atravessou a fresta da porta, tomando a forma de uma mão que quase o puxou. Isso não é real! Eu gritei, segurando Clara. Isso não é real! Mas era. Era tão real quanto o ar que respirávamos, tão real quanto o sangue que pulsava em nossas veias. Naquela noite, descobrimos a verdade. Não havia como escapar. A névoa era viva, inteligente, e ela queria nossas almas. Renata, Miguel, Clara e eu formamos um pacto silencioso. Não deixaríamos a névoa nos levar sem lutar. Mas, no fundo, todos sabíamos que a luta era inútil. Eu nunca pensei que o escuro pudesse parecer tão vivo, tão cheio de intenções. Depois do que aconteceu na escola, nossos números diminuíram. Eu, Renata, Ana e Gustavo éramos tudo o que restava. A adrenalina ainda corria por nossas veias, enquanto corríamos pelas ruas desertas, iluminadas apenas por lâmpadas que piscavam e lançavam sombras ainda mais assustadoras. Quando finalmente encontramos o antigo prédio da Biblioteca Municipal, parecia nossa única chance de sobreviver. A biblioteca era imensa, construída há décadas, com uma arquitetura gótica que já era assustadora mesmo em dias normais. As janelas estavam cobertas de poeira, deixando o interior mergulhado em penumbra. Renata foi a primeira a falar, sua voz trêmula, mas determinada. Aqui dentro eles não conseguem entrar. Eu sinto isso. Confesso que sua confiança não me convenceu de imediato. Mas, naquele momento, qualquer coisa era melhor do que as ruas. Empilhamos móveis contra as portas e procuramos por algo útil nos corredores cheios de livros mofados. Gustavo encontrou uma lanterna e Ana achou um mapa antigo da cidade. Ambos foram preciosos. Renata vasculhava os livros como se estivesse possuída por uma ideia fixa. Aqui tem algo. Tem que ter. Quando perguntei o que ela procurava, ela me encarou com um olhar vazio e disse: respostas. Isso foi o suficiente para calar minha boca. Enquanto a noite avançava, Renata encontrou algo. Era um registro antigo, um livro escrito à mão com páginas quase desintegrando. Ela leu em voz alta e as palavras ainda ecoam na minha mente. A cidade havia sido construída sobre terras manchadas por um massacre. Os registros falavam de um grupo de colonos que exterminou uma vila indígena local, roubando suas terras e enterrando os corpos em valas comuns. Os relatos também mencionavam que os sobreviventes do massacre lançaram uma maldição final antes de morrer. A cidade viveria em paz, mas apenas até que a terra decidisse cobrar sua dívida. Renata apontou para uma passagem específica. A escuridão tomará o que é devido. O sangue será o pagamento. É isso, ela disse, a voz quase sem emoção. Eles estão aqui por vingança e não vão parar. Sentíamos um alívio temporário, mas a verdade é que estávamos apenas adiando o inevitável. Os sussurros começaram logo depois da meia-noite. Eles vinham das paredes, como se a biblioteca estivesse cheia de vozes. Gustavo começou a tremer. Vocês estão ouvindo isso? Todos estávamos. E então a porta principal explodiu, as sombras invadindo como uma onda negra. No início eram apenas formas indistintas, mas à medida que se aproximavam, se transformavam em figuras reconhecíveis. A sombra que veio até mim assumiu a forma de meu irmão, morto em um acidente de carro anos atrás. Ele sorria, mas seus olhos estavam vazios. E quando falou, sua voz era uma mistura da dele e de algo inumano. Fiquei congelado. Cada palavra era uma faca na minha alma. Renata gritou, puxando meu braço, e me tirou do transe. Eles estão brincando com a gente, Lucas. Não é real, mas parecia tão real. Enquanto corríamos pelos corredores da biblioteca, as sombras nos perseguiam, mudando de forma e tamanho. Ele gritava algo sobre ver sua mãe chorando e implorando por ajuda. Foi Renata quem, em um ato de desespero, o empurrou para longe do alcance das sombras. Não olhe para eles, ela gritou. Encontramos abrigo em uma sala de arquivos no andar superior. Bloqueamos a entrada com estantes, mas sabíamos que não era o suficiente. Eles não são só sombras, Ana disse, ofegante. Eles sabem o que estamos pensando.
Eles sabem o que nos destrói. Renata continuava folheando o livro antigo, sua determinação quase maníaca. Ela encontrou algo sobre como os espíritos eram mais fracos sob luz intensa. Precisamos de luz. Menos, ela disse. Muita luz. Fizemos uma busca desesperada por qualquer coisa que pudesse nos ajudar a gerar luz. Gustavo encontrou um velho projetor de slides e algumas lâmpadas antigas. Era improvisado, mas era o que tínhamos. Montamos o equipamento em uma sala maior e aguardamos. As sombras voltaram, mais fortes e numerosas. A luz os mantinha afastados, mas podíamos ouvir suas vozes, como um coro de lamentos. Foi então que algo inesperado aconteceu. Gustavo começou a rir, um som nervoso que logo se tornou perturbador. Ele virou para nós, os olhos vazios. Eles não querem todos nós, ele disse. Só precisam de um. Antes que pudéssemos reagir, ele correu para fora da luz, desaparecendo nas sombras. Seus gritos foram rápidos e horríveis. O silêncio que se seguiu foi quase pior do que os gritos. Ficamos apenas eu, Renata e Ana, tentando entender o que fazer a seguir. Quando a noite finalmente começou a ceder, percebi que as sombras estavam ficando mais fracas, mas também mais desesperadas. Elas atacavam com mais frequência, tentando nos puxar para a escuridão. A cada minuto que passava, sentia que estávamos ficando sem opções. Renata encontrou um último trecho no livro. A única maneira de quebrar a ligação é confrontar. Luz onde tudo começou. Ela leu. É isso. Precisamos sair daqui e ir até lá. Sabíamos que a viagem seria suicida, mas não tínhamos escolha. A biblioteca não era mais um refúgio. Era uma armadilha esperando para nos engolir. Quando tudo começou, as ruas ainda faziam sentido. A familiaridade, mesmo que corrompida, ainda estava lá. Mas agora era como se a cidade tivesse sido dobrada e rasgada por uma força invisível. Cada esquina parecia levar ao mesmo lugar, ou pior, a um lugar que nunca existiu. Nós éramos 5, pelo menos no início deste dia infernal. Eu, Renata, Miguel, Ana e o velho Raul, um ex-morador que encontramos escondido em uma padaria abandonada. Ele parecia conhecer coisas que não queria compartilhar, mas sua expressão carregava o peso de quem já tinha visto o impossível. Enquanto nos aproximávamos do centro da cidade, a névoa parecia viva, pulsando como se tivesse um coração. O som de passos nossos e os de outra coisa nunca nos deixava. Eu sabia que era impossível. Mas quando ouvi a voz da minha mãe, chamando meu nome, tudo dentro de mim gritou para que eu corresse até ela. Não era só o som, era a entonação, a mesma que ela usava quando eu me atrasava para o jantar. Foi Renata que me puxou de volta, segundos antes de eu atravessar uma fina parede de névoa que escondia um abismo. Miguel olhou para mim com olhos vazios. Eles sabem quem somos, sabem como nos quebrar. Aquelas vozes continuaram. Chamavam cada um de nós por nomes que só aqueles próximos poderiam saber. Raul parecia o mais afetado. Ele murmurava algo sobre as sombras aprenderem rápido. Conforme nos aproximávamos do centro, vimos os gigantes. Eles eram feitos de névoa, mas pareciam sólidos. Cada passo deles fazia o chão tremer. E cada movimento parecia ser assistido por centenas de olhos na escuridão. Eles bloqueavam nosso caminho como sentinelas, mas havia algo hesitante neles, como se não fossem completos. Foi Miguel quem sugeriu o sacrifício. Eu posso distraí-los? Vocês precisam chegar à igreja. Renata tentou protestar, mas Miguel já estava correndo na direção das criaturas. Ele gritou nosso nome, rindo, e pela primeira vez naquela noite, parecia verdadeiramente vivo. A dor de vê-lo desaparecer na névoa foi um peso que não pude carregar naquele momento. Tivemos que continuar. Chegamos ao centro da cidade, ou o que restava dele. O chão era feito de concreto rachado, com linhas vermelhas incandescentes que pulsavam como veias. No meio, havia a igreja, um prédio antigo que parecia não ter sido tocado pela passagem do tempo. Raul parou na entrada. Isso é o início. Tudo começou aqui. Ele apontou para o altar, um monólito negro que parecia absorver a luz ao seu redor. Renata se aproximou. Mas antes que pudesse tocar o altar,
A névoa começou a entrar pela porta principal, formando figuras ao nosso redor. Eles eram mais nítidos agora. Espíritos que haviam perdido suas formas humanas, mas mantinham os traços de quem foram um dia. Eu vi um homem sem olhos, uma mulher com a mandíbula deslocada, e uma criança que parecia derreter enquanto andava. Eles não vão nos deixar destruir isso, disse Renata. Mas eu sabia que não havia outra opção. Eu não sei ao certo como começamos o caminho até a igreja, mas sei que cada passo parecia errado. A cidade inteira estava engolida pela névoa, e o silêncio era tão absoluto que até mesmo nossos suspiros pareciam um insulto ao ambiente. Clara estava ao meu lado, trêmula, mas determinada. Renata liderava o caminho, empunhando a cruz de madeira que encontramos no porão da casa de... Eu me perguntava se aquilo realmente teria algum efeito contra o mal que enfrentávamos, ou se era apenas uma maneira de nos dar esperança. Quando chegamos à igreja, ela parecia maior do que deveria ser. As portas, antes de madeira gasta, agora eram negras e reluziam como se estivessem cobertas de... Ao abri-las, um vento gélido nos atingiu, carregando um cheiro de podridão e algo mais, algo metálico e ferruginoso. No interior, as sombras não estavam apenas presentes, elas eram vivas. Moviam-se como fumaça densa, envolvendo os bancos e o altar. O ar era pesado, como se estivéssemos submersos em água escura. Renata avançou primeiro, apontando a cruz para as sombras. Elas recuaram, mas não completamente. Elas riam um som baixo, gutural, que parecia sair de todos os cantos da igreja. Não temos muito tempo, disse Renata, a voz firme, mas eu percebia o medo em seus olhos. Enquanto nos aproximávamos do altar, a coisa mudou de forma. Não era mais apenas um aglomerado de sombras. Tornou-se uma figura colossal, com olhos brilhantes e vazios que pareciam nos engolir. A voz que veio da figura não era humana. Era uma cacofonia de sussurros, gritos e lamentos. Vocês não podem desfazer o que foi. Foi então que tudo desmoronou. As sombras começaram a nos atacar individualmente, materializando nossos piores medos. Clara caiu de joelhos, chorando e gritando o nome de alguém. Eu vi minha mãe, que morreu há anos, me acusando de tê-la abandonado. Renata parecia lutar contra um vazio invisível, e pela primeira vez percebi que ela estava murmurando o nome de uma criança. Eu me aproximei dela, mas antes que pudesse ajudar, lá, as sombras a envolveram por completo. Seus gritos ecoaram pela igreja, e então, silêncio. Eu queria correr, queria gritar, mas Clara me puxou de volta à realidade. Não podemos desistir agora. Não, ela gritou, as lágrimas ainda escorrendo pelo rosto. A cruz de Renata estava caída no chão, e Clara a pegou com mãos trêmulas. Se destruirmos o altar, podemos acabar com isso, disse. Eu sabia que ela estava certa, mas também sabia que qualquer coisa que fizéssemos seria um sacrifício. Eu vou, disse, antes que ela pudesse protestar. Eu vou destruir o altar. Você apenas fique atrás de mim. Enquanto avançávamos, a figura colossal de sombras começou a se condensar em torno do altar. Eu segurei o que parecia ser a última garrafa de água benta que tínhamos encontrado e joguei na direção da entidade. Ela recuou, gritando de dor, mas eu sabia que isso só a irritava mais. Eu ouvi Clara gritar atrás de mim, mas não tive tempo para olhar. O altar estava na minha frente, uma estrutura negra e pulsante. Quase eu usei tudo o que tinha. A cruz de madeira, minhas mãos, até mesmo uma pedra que estava caída perto do... Com cada golpe, sentia a resistência da coisa, como se estivesse tentando me impedir fisicamente. As sombras me envolviam, me sufocavam, mas eu continuei porque sabia que, se não o fizesse, não sairíamos dali vivo. Finalmente, com um último golpe, o altar quebrou. Uma explosão de luz surgiu, cegando tudo e todos. Eu fui jogado para trás, sentindo meu corpo bater contra algo. O som dos gritos das sombras foi ensurdecedor. Mas então, quando acordei, a igreja estava em ruínas. Clara estava ao meu lado, gravemente ferida, mas viva. Eu a carreguei para fora, tropeçando nos destroços, e encontrei o que restava da cidade. Apenas silêncio e a névoa, que parecia menos densa agora. Não havia mais ninguém. Eu termino essa história dizendo que a cidade foi declarada inabitável e que Clara e eu somos os únicos que sabem o que realmente aconteceu ali. Mas nem tudo foi resolvido. Às vezes, quando a noite está quieta demais,
eu ainda ouço sussurros. E nos meus sonhos, eu vejo Renata me observando da sombra. Se você algum dia sentir que algo está errado, que uma sombra parece mais viva do que deveria, ouça meu aviso. Corra, porque, se as sombras te alcançarem, elas não vão parar até que você seja parte delas.